Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós ficamos com raiva das pessoas e das situações e acabamos ficando com ira no coração. Senhor, te pedimos perdão pela nossa natureza pecaminosa. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes esquecemos tudo o que aprendemos com Jesus e agimos como o diabo. Ó Senhor, nos ajude a sermos dominados somente pela paz, pelo amor, pela graça e compaixão. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, ser iludidos por Satanás, enganados por ele. Senhor, nós queremos ser como Davi, que não perdeu o seu foco diante das ofensas, que se concentrou apenas em resolver o seu problema, em fazer a vontade do Pai. Ó Deus, nos dê sabedoria e discernimento para sabermos quem são os nossos verdadeiros inimigos. E a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e os seus demônios. Senhor, eu creio, meu Pai, que hoje o Senhor está nos dando discernimento espiritual e a gente não vai cair nas ciladas do inimigo. Tudo o que Ele quer é que a gente haja com vingança, com falta de perdão, de amor. Pai, eu sei que agora o Senhor está nos revestindo de força. Grandes têm sido as injustiças contra esse irmão e esta irmã. Oh, meu Deus, eu consigo ver aqui no meu coração, Pai, esta mulher sentindo a dor da perda, essa mulher sentindo a dor da injustiça. Se levantaram contra ela, falaram coisas que não deviam, coisas que não têm a ver com a sua identidade. Senhor, mas nesse momento, Pai, eu oro por esta pessoa e eu te peço, tira toda ferida da alma, Senhor. Tira toda tristeza, toda angústia. Ó Senhor Jesus, ajuda esta mulher a perdoar, Pai. Dá-nos desta graça maravilhosa. Faz-nos enxergar como Jesus, Pai, que muitas vezes foi injustiçado, mas devolveu o amor e o perdão. Ó meu Deus, eu abençoo esta pessoa agora, Pai. Esta pessoa que muitas vezes se sente triste, Pai, porque é tão acusada, Pai. Essa pessoa muitas vezes é passada para trás. Ela é vista como uma pessoa boba, uma pessoa fraca diante dos homens. Mas, Senhor, eu sei que não é. Na verdade, ela é uma guerreira. Ele é um guerreiro nas Tuas mãos. Senhor, meu Deus, defende as nossas causas, Pai. Guarda a nossa vida do maligno, Pai. Livra-nos dessas pessoas que só querem se aproveitar de nós. É o que te pedimos, meu Pai. Nos dê força contra o mal, contra o pecado e fortaleça a nossa fé e a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço porque milagres aconteceram aqui e que o Senhor, meu Pai, tire toda a dor do corpo dessa pessoa, toda doença da alma, do espírito, Pai. Todo sentimento de rejeição caia por terra em nome de Jesus. Eu expulso todo demônio que tem se levantado através dessas brechas. Pessoas que se sentem feridas, que têm lembranças amargas na sua mente. Eu repreendo toda a obra do mal contra essas vidas. Eu te peço, Senhor, purifica o nosso coração e a nossa mente, para a honra e glória do Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Uma passagem que está no primeiro capítulo da carta ao Tiago. Olha o que está escrito. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você gostaria que Deus defendesse as suas causas? Que Deus fizesse justiça em seu favor? Então você tem que entender um princípio aqui. Deus não coloca a mão aonde você já colocou a sua mão. Se você quiser se defender o tempo todo, se você praticar a justiça própria, aí então Deus não vem com a justiça dele. Você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele. E se você ler na sua casa o Salmo 37, você vai ver como Deus defende os seus filhos, como Deus está interessado em ser o nosso protetor, o nosso guardião. Irmãos, tem muitas pessoas hoje ficando bravas, nervosas, querendo os seus direitos e não estão confiando no Senhor. Eu falo disso porque é impossível você passar por esta vida sem ser injustiçado. Irmãos, quando o sentimento de injustiça vem no nosso coração, a gente fica muito mal, nós nos sentimos traídos e é comum que a gente queira defender com a força do nosso braço. Você se lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus foi traído por Judas, ele foi preso pelos soldados romanos,
o discípulo Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, querendo fazer justiça. Ele estava com a boa intenção, ele estava querendo proteger o mestre, mas Jesus reprovou aquela atitude de Pedro. Então, irmãos, nós precisamos entender que tem coisas que Deus vai permitir e nós não devemos fazer nada, simplesmente aguardar por Ele com paciência, crendo que Ele nos defenderá. Amém? Irmãos, esses dias eu passei por uma situação tão complicada, tão difícil. Eu precisava trocar os 4 pneus do meu carro. Eu levei então numa mecânica e o moço que me atendeu me passou o valor exato de quanto ficaria para trocar os pneus e já estaria incluído o alinhamento e o balanceamento. Irmãos, até aí tudo bem, só que enquanto ele estava trocando os pneus, ele percebeu que as rodas estavam desalinhadas, estavam meio tortas. Você sabe como é que são as ruas do Brasil, né? Infelizmente aqui tem muito buraco, então eu acabei passando em alguns buracos, eu confesso. Só que o moço não me falou de valores extras. Ele simplesmente perguntou: eu posso alinhar essas rodas? E eu na minha cabeça pensei, eu já paguei pelo alinhamento, pelo balanceamento, então eu pensei que o valor estivesse incluído. Só que na hora que eu fui fazer o pagamento, irmãos, cada uma das rodas que estavam desalinhadas, eles me cobraram mais de R$ 1.500 por roda. Irmãos, eu tomei um choque. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande porque eu me senti injustiçado. Aquele moço não me falou do valor extra, eu me senti roubado porque foi um valor muito acima. E aí então fui conversar com o gerente e eu não sou de discutir, eu não gosto de entrar em discussão, mas eu tive que falar: moço, você agiu com deslealdade. O que você fez foi muito errado. E resumindo, irmãos, ali nós ficamos discutindo por um tempo. Graças a Deus eu não me alterei. Eu simplesmente falei: eu vou buscar os meus direitos. Mas, irmãos, depois que eu saí daquele lugar, eu fiquei pensando: se é uma pessoa aqui que não tem cabeça no lugar, uma pessoa que se estressa facilmente, uma pessoa que não leva desaforo para casa, sabe o que ela ia fazer? Ela podia dar um tiro ali. Ela podia brigar com aquela pessoa. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a cabeça por pouca coisa. Agora imagine você ser passado para trás e você sabe que a outra pessoa está errada. Irmãos, é nessa hora que nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. É nessa hora que a gente não pode deixar a ira dominar o nosso coração. Eu falo isso porque são muitas situações que despertam a ira dentro de nós. Pode ser um motorista imprudente no trânsito, pode ser um colega de trabalho injusto ou até mesmo uma discussão entre família com algum ente querido. Irmãos, todos nós passamos por esses momentos na nossa vida. Momentos de injustiça que machucam o nosso coração, que nos entristecem, mas nós precisamos aprender a entregar nas mãos do Senhor. Amém? É claro que se você tiver que buscar os seus direitos, faça isso como cidadão. Mas em momento algum brigue com as pessoas, em momento algum deixe que o sentimento de vingança entre no seu coração, porque é nessa hora que a sua cabeça está quente que o diabo vai fazer de tudo para que você haja na emoção, no calor da emoção. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? A Bíblia traz muitas advertências sobre esse sentimento da ira. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus nos pede para não pecarmos quando ficarmos irados. E em Provérbios 29 está escrito que enquanto o sábio consegue controlar a ira, a pessoa tola dá lugar a ela. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar. A ira não é apenas um pecado que pode nos afastar de Deus, mas ela também pode trazer sérios problemas físicos, emocionais e espirituais. Irmãos, a ira não resolvida ou mal gerenciada, ela pode levar a doenças cardíacas, você sabia disso? Problemas de sono, ansiedade, depressão e principalmente prejudicar os relacionamentos com pessoas que nós gostamos e que fazem parte da nossa família, das nossas amizades e até mesmo irmãos na fé. A Bíblia conta certa vez que os próprios irmãos da igreja estavam processando uns aos outros, levando nos tribunais, porque eles não estavam sabendo resolver no diálogo, eles não estavam tendo bons relacionamentos. E aí fica a pergunta para cada um de nós: como nós podemos lidar com a ira de uma maneira que honre a Deus e que preserve a nossa saúde e os nossos relacionamentos? Eu poderia muito bem vir aqui e falar de um monte de teorias, de palavras bonitas, como amar ao próximo ou dar a outra face. Mas nós sabemos que a realidade não é assim, não é verdade? Como eu disse, nós somos seres humanos, cheios de emoções, e quando a ira vem, não é uma frase motivacional, não é um versículo bíblico que vai fazer esse sentimento ir embora. Pelo menos comigo não funciona assim. Eu sei que eu preciso resistir contra esse sentimento. Eu preciso lutar contra isso. E sabe qual é a melhor forma? É abençoando aquela pessoa. Irmãos, foi tão ruim passar por aquela situação
que eu comecei a pensar, esse povo tem que pagar por tudo que eles fizeram. E eu comecei a ficar com um sentimento ruim dentro de mim, sabe? Um sentimento que muitas vezes parece que é um sentimento de justiça, mas na verdade a gente quer se vingar daquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa pague por tudo que ela fez e muito mais. Mas aí, irmãos, sabe o que eu comecei a pensar? Que aquelas pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas estavam vazias de Deus, dando lugar para Satanás, pessoas gananciosas, roubando das pessoas. E até mesmo depois que eu saí daquela oficina mecânica, eu entrei no Google e pesquisei o nome da empresa. Eu fiquei assustado de ver a quantidade de pessoas reclamando, pessoas dizendo que iria processar aquela empresa porque eles estavam extorquindo as pessoas. Irmãos, nós precisamos fazer diferente. Precisamos agir como Jesus agiria. E sabe como que Jesus fazia quando as pessoas criticavam ele, zombavam dele, faziam injustiças? Ele simplesmente entregava nas mãos do Pai, porque sabia que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Amém? É claro, irmãos, que nós não podemos ser bobos, tá bom? Se alguém está te passando para trás, sai de perto dessa pessoa. Se for preciso, vá até a polícia, até a delegacia, busque os seus direitos, mas não haja por conta própria. Não faça justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas hoje estão nos presídios porque não souberam controlar a ira e elas simplesmente quiseram fazer o que estava na cabeça, nas suas emoções, e hoje estão colhendo frutos amargos. E a melhor dica que eu posso te dar hoje para que você vença o sentimento de ira é você focar naquilo que Deus tem para você. Irmãos, tem pessoas que não têm nada a perder, mas você tem muito a perder. Você tem a sua família, você tem a sua vida com Deus. Irmãos, vamos colocar a cabeça no lugar e não vamos dar atenção àquilo que as pessoas falam de nós, tá bom? Eu me lembrei aqui agora daquela passagem em que mostra que Davi, ele estava vendo o gigante Golias desafiar o exército de Israel. E então Davi começou a perguntar o que aconteceria com quem matasse aquele gigante. E uma das pessoas que estavam ali disse: Davi, aquele que matar o gigante será honrado pelo rei. Ele poderá casar-se com a filha do rei e ainda ficará isento de impostos em Israel por toda a sua vida, e também a sua família não pagará impostos. E naquele momento Davi, ele se empolgou porque ele pensou: eu vou vencer esse gigante, Deus é comigo. Só que então, irmãos, a Bíblia conta que o seu irmão Eliabe percebeu que Davi estava interessado na batalha. E ele então falou algo muito pesado, e com certeza ele estava sendo usado por Satanás. Sabe o que ele falou para Davi? Davi, você é presunçoso e eu sei que o seu coração é muito mau, por isso vai embora daqui. Irmãos, sabe o que Davi fez? Ele simplesmente ignorou aquelas palavras e continuou concentrando na batalha que estava para acontecer. Ele concentrou no que Deus estava tocando no seu coração e ele não se importou com seu irmão. E sabe por que o irmão dele falou que o coração de Davi era mau? É porque Satanás sabe dos planos que ele tem para nós. Satanás sabe como Deus nos enxerga, porque há pouco tempo atrás Deus já havia falado para o profeta Samuel: eu escolhi um homem nessa terra, um homem segundo o meu coração. Amém, irmãos? Olha que interessante, Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que o seu irmão era invejoso. O seu irmão falou: Davi, eu sei que o seu coração é mau. Olha que coisa absurda, irmãos. Olha que acusação injusta. Mas Davi não se importou com isso, porque ele sabia que Deus era com ele. Da mesma forma, se você não quiser que a ira domine o seu coração, tire o foco do que as pessoas falam contra você e comece a enxergar o que está além disso. É Satanás usando a boca das pessoas para te colocar para baixo, para fazer você desanimar, você não cumprir a vontade do Pai. Amém? Davi preocupou-se em agradar a Deus e você deve se preocupar também. Então, se alguém no seu trabalho te ofender, ore por essa pessoa, abençoe ela. Se alguém te fechar no trânsito, lembre-se que a sua saúde física, mental e espiritual vale mais do que você entrar em briga com essa pessoa. As pessoas agem no impulso e elas fazem coisas terríveis, irmãos. Então vamos tomar cuidado, vamos respirar fundo, vamos orar, porque é nessa hora da oração que Deus acalma o teu coração e Ele tira todo pensamento maligno de vingança, de ódio, de raiva, tá bom? Então nós vamos orar agora e no final da oração, não saia do vídeo, eu tenho um recado importante para você, tá bom? Glória a Deus. Se você puder, feche os teus olhos e vamos nos concentrar no Senhor. E eu tenho certeza que muitos de vocês se sentirão leves depois dessa oração. Tome posse disso, tá bom? Ouça o que eu estou te falando.
O Espírito do Senhor está aqui. Se Ele tocou teu coração, nesta oração todo mal vai sair da sua vida e da sua família.